Limite de 2 graus Celsius de aquecimento pode ser ultrapassado antes de 2050. A temperatura média global perto da superfície entre 2012 e 2021 foi de 1,11 a 1,14 graus Celsius mais quente do que o nível pré-industrial, o que a torna a década mais quente já registrada. As temperaturas terrestres europeias aumentaram ainda mais rápido no mesmo período de 1,94 a 1,99 graus Celsius, dependendo do conjunto de dados usado. Publicado no portal Ecodebate. Narração pela inteligência artificial. Antônio. Os países membros da UNFCCC se comprometeram no Acordo de Paris a limitar o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius acima do nível pré-industrial e a limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Sem cortes drásticos nas emissões globais de gases de efeito estufa, mesmo o limite de 2 graus Celsius já será ultrapassado antes de 2050. As tendências da temperatura global são um importante indicador da magnitude das mudanças climáticas e seus possíveis impactos. A temperatura global anual próxima à superfície tem aumentado constantemente desde o final do século XIX. A taxa de aumento tem sido particularmente alta desde a década de 1970, cerca de 0,2 graus Celsius por década. Nesse período, a temperatura global aumentou mais rapidamente do que em qualquer outro período de 50 anos em pelo menos 2000 anos. Sendo os últimos 7 anos, de 2015 a 2021, os mais quentes já registrados. Todos os conjuntos de dados de temperatura usados aqui colocam o ano de 2021 como um dos 6 anos mais quentes já registrados, com variações de anomalia entre 1,09 graus Celsius e 1,16 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As atividades antrópicas, principalmente as emissões de gases de efeito estufa, GE, são as grandes responsáveis por esse aquecimento. Para evitar sérios impactos ambientais, econômicos e sociais das mudanças climáticas, todos os signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas se comprometeram no Acordo de Paris de 2015 a limitar o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, 2050 e prosseguir os esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. O aquecimento observado até agora já equivale a mais da metade do aumento máximo de 2 graus Celsius que seria compatível com o Acordo de Paris. A modelagem climática tem sido usada para estimar as mudanças climáticas futuras para diferentes cenários de emissões e caminhos socioeconômicos subjacentes a esses cenários, caminhos socioeconômicos compartilhados, SSP. Sem esforços significativos para reduzir as emissões, o aumento da temperatura global continuará rapidamente e até se acelerará. As temperaturas globais estão projetadas para aumentar em 2,1 a 3,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais sob SSP 2, 4, 5 e em 3,3 a 5,7 graus Celsius sob SSP 5, 8, 5 até o final do século XXI. Os únicos cenários com chance de permanecer dentro dos limites estabelecidos pelos Acordos de Paris são SSP 9 com aquecimento projetado de 1,0 a 1,8 graus Celsius e SSP 2, 6 com faixas entre 1,3 a 2,4 graus Celsius até o final do século XXI em comparação aos níveis pré-industriais. Esses cenários pressupõem uma redução drástica das emissões nas próximas décadas e o declínio das emissões de CO2 para zero, e, posteriormente, emissões líquidas negativas por volta do ano 2050, cenário SSP 1.9, ou por volta de 2080, cenário SSP 2.6. A Europa está aquecendo mais rápido do que a média global. A temperatura média anual sobre as áreas terrestres europeias na última década foi de 1,94 a 2,01 graus Celsius mais quente do que durante o período pré-industrial. O ano de 2020 foi o ano mais quente na Europa desde que os registros instrumentais começaram de acordo com todos os conjuntos de dados utilizados. Com a faixa de anomalia entre 2,51 graus Celsius e 2,74 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Um aquecimento particularmente alto foi observado na Europa Oriental, Escandinávia e na parte oriental da Península Ibérica. As projeções da iniciativa CMIP6 sugerem que as temperaturas nas áreas terrestres europeias continuarão a aumentar ao longo deste século a uma taxa superior à média global. Prevê-se que as temperaturas terrestres na Europa aumentem ainda mais de 1,2 a 3,4 graus no cenário SSP
2,6 e de 4,1 a 8,5 graus Celsius no cenário SSP 5, 8, 5, até de 2071 a 2100, em comparação com de 1981 a 2010. O nível mais alto de aquecimento é projetado no nordeste da Europa, norte da Escandinávia e áreas do interior dos países mediterrâneos, enquanto o aquecimento mais baixo é esperado na Europa Ocidental, especialmente no Reino Unido, Irlanda, oeste da França, países do Benelux e Dinamarca.